Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para você do nono ano do ensino fundamental. Hoje é a nossa segunda e última aula da programação da Semana do Conhecimento. Então nós vamos direto ao tema e objetivos da nossa aula. O tema da aula continua sendo o mesmo, nós estamos falando sobre a participação do negro no primeiro sistema de abastecimento de água da cidade de Curitiba. E hoje, os objetivos da nossa aula, vamos continuar conhecendo esse sistema de abastecimento e o importante papel do engenheiro Antônio Pereira Rebouças Filho nesta obra. Temos aqui já início do século XX, já saímos lá daquele primeiro sistema de abastecimento feito pelo Antônio Rebouças, que serviu depois de inspiração para esse sistema maior que a gente vai conhecer agora, que envolve o reservatório de São Francisco e outros elementos, a água da Serra do Mar. Aqui, envolto pela linha preta, nós temos o quadro urbano de Curitiba. Aí nós já estamos no início do século XX, já temos quase 50 mil pessoas habitando a cidade, e ainda se servindo dessas torneiras públicas. Além da Praça Zacarias, foram construídas outras torneiras. Por exemplo, na Praça 19 de Dezembro, foram construídas mais torneiras públicas para o abastecimento da cidade, mas com 50 mil habitantes, já com o desenvolvimento de várias atividades econômicas na cidade. A cidade já consolidada como a capital do estado do Paraná, era necessário que houvesse um sistema de abastecimento mais amplo. Dito isso, no ano de 1903, entre 1903 e 1904, foi assinado esse primeiro contrato para a realização desse sistema de abastecimento, capitaneado pelos engenheiros Álvaro de Menezes e Otaviano Machado, ao qual nós vemos aqui a assinatura dele aqui neste primeiro contrato. Deu-se início à construção desse reservatório do Alto São Francisco, que receberia a água da Serra do Mar, entre 1904 e 1908. Essa obra levou 4 anos para ser construída. Infelizmente, excedeu o tempo previsto para a construção da obra, porque houve problemas com a empreiteira. Foi contratada a Companhia de Melhoramentos de São Paulo, elaboraram o projeto, foi feita a solenidade para a inauguração da pedra fundamental, do reservatório, feitos todos os acertos, porém só em 1905 teve a construção aí das primeiras caixas d'água, dos primeiros reservatórios para o São Francisco, para o Alto São Francisco. Já no ano de 1906, infelizmente, já teve que ser mudada a empreiteira. A Companhia de Melhoramentos de São Paulo, infelizmente, ia mal das pernas, como disseram na época, e teve que ser substituída. Aí outros profissionais assumiram a obra, que foi ser concluída só lá no ano de 1908. Característica muito importante da época, o povo curitibano, sempre muito exigente, acompanhava as obras. Isso era um hábito da população. E eles não iam lá apenas para acompanhar, era como se fosse um passeio. Todos se vestiam com as suas melhores roupas e iam até a obra. Uma obra importantíssima, visto que, repito, já estávamos com 50 mil habitantes, ou 50 mil almas, como eram chamadas nesse período, e eles estavam muito interessados em saber como andavam as obras do reservatório São Francisco. Outra característica importante do reservatório, além de ter a função do abastecimento de água, desse elemento tão importante para nós seres vivos, ele é uma obra de arquitetura muito importante. Inclusive foi tombada pelo patrimônio histórico na década de 90, ela é intocado lá, e na época os jardins que foram construídos, todos usando arte eclética, arte nouveau, arte contemporânea para a época, e é uma obra arquitetônica de grandes dimensões. Lógico que teve um custo alto, mas nesse período já os governantes já estavam atentos e as obras não poderiam ser desenvolvidas sem a fiscalização do Estado, sem a previsão do custo das obras. Então essa primeira obra já nos moldes da que nós vemos hoje. Tinha que haver licitações por contratação das empreiteiras, da construção, até a retirada dessa primeira, da Companhia de Melhoramentos de São Paulo, que teve que sair na metade aí da obra, foi uma consequência dessa fiscalização. O governo não permitia mais que se fizesse obras à revelia, gastando o dinheiro que o pessoal achasse que deveria gastar. Beleza? Então, para ilustrar isso, a gente vai assistir um videozinho agora
e eu quero chamar aí diretamente lá da Praça Zacarias o professor Vladimir. Fala aí, professor. E aí, professor Vladimir? Estamos aqui, nós, novamente, para falarmos sobre o primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba. Estivemos lá nas torneiras públicas, ressaltando a importância da participação do negro nesse sistema de abastecimento, através da pessoa do ilustríssimo engenheiro Antônio Rebouças Filho e dos escravos que se serviam dessa água, né? Vinham buscar as águas nas torneiras para levar para os seus senhores. Mas passou-se o tempo e a cidade cresceu. E agora damos um salto aí na história até o ano de 1904, aonde foi pensado, escrito e desenvolvido o projeto do primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba, aqui no reservatório do Alto São Francisco, região central da nossa cidade. Estamos muito próximos aqui da Praça Tiradentes, do Marco Zero, do início da nossa queridíssima cidade de Curitiba, a nossa capital. Então, para a elaboração desse projeto, foram em busca de corpos d'água, de recursos hídricos para o abastecimento da cidade de Curitiba, que já contava com uma quantidade populacional considerável. Os rios, né, devido a essa urbanização, eles já estavam poluídos, os rios urbanos. A solução foi buscar água na Serra do Mar, próximo lá do município de Piraquara, nos contrafortes, na divisa com o município de Morretes. Foram feitas análises da água, a potabilidade era excelente, uma água perfeita, de ótima qualidade. Então, esse projeto do primeiro reservatório para abastecimento da cidade de Curitiba foi escrito e desenvolvido pelos engenheiros Álvaro de Menezes e Otaviano Machado, lá dos idos de 1904, no início do século XX. A empresa contratada para desenvolver a obra foi a Empresa de Melhoramentos de São Paulo, que se instalou num barracão coberto de folhagens para conversarem, para debaterem, né, e chegarem à melhor solução, né, para a construção desse primeiro sistema de abastecimento. Foram até a Serra do Mar, fizeram as obras de terraplanagem, construíram a estrada, fizeram a derrubada da vegetação para a construção das caixas d'água ou das pequenas represas ao longo da Serra do Mar, ali perto do município de Piraquara. Foram construídas a represa do Carvalho, né, que foi a maior delas, e depois mais 17 caixas d'água em direção ao topo deste morro. Então essas 17 caixas d'água iam vertendo a água, uma passava para a outra, até chegar no reservatório do Carvalho, que naquela época tinha 800 metros cúbicos, ou melhor, ainda tem, porque ele ainda existe lá na área da Sanepar, no Centro de Educação Ambiental Mananciais da Serra, onde encontra-se a represa Piraquara 1. Hoje, devido à pandemia, não é permitido as visitas, mas assim que o mundo retorne à normalidade, vão visitar lá. É um lugar interessantíssimo para a história da nossa cidade e do nosso estado. Então, o grande dilema era como essa água chegaria lá da Serra do Mar, nos contrafortes, né, do município de Piraquara, das montanhas da Serra do Mar. E pasmem os senhores que a água veio por gravidade. Existe uma diferença de altitude, né, que proporcionou a atração dessa água por gravidade vir de 38 quilômetros de tubulação. É por isso a água demorou a chegar, né? Não tinha energia elétrica nem bomba d'água. Então ela chegou por gravidade e levou 2 horas e meia para chegar até aqui. Em 1908, quando foi inaugurado o reservatório, depois de toda essa construção, dessa obra que ainda está aqui, esse reservatório ainda está em funcionamento. Ele é abastecido pelas águas da represa do Iraí. Chegando aqui, ele é distribuído pelos bairros aqui da região, a região central, Água Verde, são abastecidos com a água aqui do nosso reservatório do Alto São Francisco. Então a água veio, levou 2 horas e meia mais ou menos para chegar até aqui, né? E no início do século XX, era muito comum fazerem festividades para a inauguração das obras. Então, no dia da inauguração, a sociedade curitibana compareceu, foram abertos garrafas de champanhe, foi servido um lanche maravilhoso para os convidados que estavam presentes no dia da chegada da água. As pessoas colocavam as suas melhores roupas, suas melhores vestimentas, né, porque era um ato solene, algo que a sociedade curitibana já esperava
há alguns anos, pois se servia apenas das torneiras públicas espalhadas pelas praças, 19 de dezembro, a torneira da Praça Zacarias, que a gente também verificou, né? A Serra do Mar, repito, existem lá esse sistema de abastecimento ainda, e aqui, além da distribuição de água, era necessário que se oferecer à população um sistema de esgotamento sanitário, pois até então o esgoto era recolhido nas casas. Existiam cidadãos que se prestavam a esse serviço. A gente vai falar mais sobre isso na nossa aula, né? Nós vamos conhecer a história do Chico Bosta, que era um cidadão que fez uma fortuna recolhendo esgoto. Os vasos sanitários eram de madeira e havia uma gaveta embaixo, onde eram depositados os dejetos. E esses trabalhadores, como o Chico Bosta, vinham e recolhiam isso, colocavam em tonéis de madeira e, infelizmente, isso era despejado em um lugar irregular, né? Os rios aqui da região, principalmente o Rio Ivo e o Rio Belém, sofreram muito com a poluição urbana. O Rio Belém hoje é um rio condenado na nossa cidade, né? A água está extremamente poluída. As pessoas se serviam das águas do Rio Ivo e depositavam os seus dejetos e os excrementos no Rio Belém. Já tem uma história de poluição muito grande. Outra característica que vale destacar aqui é o projeto arquitetônico, né? Que a gente pode perceber. Era uma junção de arte eclética com arte nouveau, com a nova arte. Uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, né? E ainda tem uma importância vital para o pessoal aqui da região. Depois do reservatório do São Francisco, foi construída, já num salto na história, o reservatório ou a primeira estação de tratamento de água da cidade, que é a estação de tratamento do Tarumã, que hoje está desativada, é o Ecomuseu do Saneamento. Mas essas obras têm uma característica que elas se mantêm em funcionamento por muitos anos. Hoje a gente percebe grandes obras que em pouco tempo elas apresentam problemas, algumas chegam a ruir, né, causar prejuízos à sociedade, mas o primeiro sistema de abastecimento lá na Serra do Mar, o reservatório do Carvalho, 800 metros cúbicos, era o suficiente para abastecer a cidade. Nós consumimos, cada ser humano consome por ano essa quantidade de água. E naquele período ela era suficiente para abastecer milhares de pessoas. O reservatório ainda existe e, se fosse o caso, ele poderia voltar a funcionar. Houve problemas lá com depredação, com o furto dessa tubulação, por ela ser de ferro e aço, né, vindo da Bélgica, é um material de qualidade, ele foi, por vezes, saqueado. Mas se houver alguma necessidade de água, uma falta crônica de água, e infelizmente as previsões para os recursos hídricos não são animadoras, né? Nós temos muitas águas poluídas, os rios urbanos, normalmente o rio passa pela cidade, já não é mais possível captar água, né, porque fica muito caro o tratamento. E a gente já estava lá no início do século XX, já tivemos que buscar água lá na Serra do Mar, a 40 quilômetros de distância daqui. Então, voltando à história do Antônio Rebouças, né, esse reservatório a inspiração foi esse primeiro microsistema que foi feito lá da Praça Rui Barbosa até a Praça Zacarias. Aqui também no reservatório, agora com a pandemia, né, não temos mais visitação, mas quem é aqui da cidade ou venha visitar aqui, nossos paranenses, vocês podem fazer uma visita aqui ao reservatório, é permitida a visita. Podem visitar os mananciais da Serra, esse reservatório do Carvalho, ele fica aberto em alguns finais de semana. Agora, com o problema da pandemia, infelizmente, isso não é mais possível. Beleza, pessoal? Então, essas chamadas que nós fizemos para vocês aqui, é que para vocês conhecerem esse sistema e todas as suas edificações. Um sistema de abastecimento que, para a época, foi revolucionário, né? Não existia em quase nenhum lugar do Brasil um sistema de abastecimento tão eficaz como o sistema de abastecimento da cidade de Curitiba. Beleza, galera? Professor Vladimir, vai daí você agora. E aí, pessoal, muito obrigado aí, professor Vladimir. Valeu, mandou bem aí. Estamos de volta, né? Depois de conhecer um pouquinho mais sobre a história aí do reservatório, né? Sobre o desenvolvimento desse sistema de abastecimento tão importante aí para a cidade de Curitiba. Vamos voltar um pouquinho para falar dessa água da serra, né? Percebeu-se a população, né, surpresa de por que não poderíamos aproveitar
a água dos rios existentes na cidade. Temos o Rio Ivo, o Rio Barigui, uma infinidade de rios, né, que poderiam ser utilizados para abastecimento. Mas, infelizmente, a situação precária, a poluição urbana que esses rios já apresentavam, impediam, né, que a qualidade dessa água fosse suficiente para atender a população. Então, como a gente já havia dito, o governo de Curitiba, os governos sempre priorizaram o bom atendimento à sua população. Então, não admitiam que fosse oferecida uma água de má qualidade. Então, foram buscar lá nos mananciais da Serra, nos contrafortes aqui do município de Piraquara, na divisa com o município de Morretes, as águas dos mananciais da Serra. A princípio lá do Rio do Carvalho, o Rio Caiguava. Hoje existe lá a represa Piraquara 1 e 2, né, que abastece mais de 2 milhões de habitantes, aqui de Curitiba e região metropolitana. Né, são duas represas importantíssimas. Lógico, agora com essa crise hídrica que estamos vivendo, aguda, nós estamos com esses reservatórios operando com níveis bem abaixo da sua normalidade. Mas então a obra foi feita lá, invadiu-se a floresta, trabalharam na terraplanagem, retiraram vegetação e construíram caixas d'água, pequenas represas, ao longo da serra, ao longo de um morro, que culmina lá na última caixa d'água, que é a caixa d'água do Ipiranga, onde encontra-se a cachoeira do Ipiranga, o rio Ipiranga, onde é captada a água dessa caixa. Eram 17 caixas que iam transbordando e enviando as suas águas para as outras caixas mais abaixo, pela gravidade. E iam desembocar num reservatório maior, que é o reservatório do Carvalho, né, que nesse período tinha 800 metros cúbicos. Vamos, um quizinho, é o único quiz aqui da nossa aula, tá? Sem energia elétrica para o bombeamento da água desde a Serra do Mar, onde foi trazida a água até o reservatório, até a cidade de Curitiba, de que maneira a água percorreu a adutora de 38 quilômetros? Letra A, pela força do curso do rio. Letra B, utilizando máquinas a vapor. Letra C, pela ação da gravidade. Ou letra D, o sistema não funcionou. Vai lá, um minutinho para vocês.
Vamos lá então, pessoal, vamos à correção do nosso primeiro e único quiz dessa aula. Sem energia elétrica para o bombeamento da água desde a Serra do Mar até a cidade de Curitiba, de que maneira a água percorreu essa adutora de 38 quilômetros? Vocês assistiram lá no vídeo, foi pela ação da gravidade, foram feitos estudos topográficos e concluiu-se que a água, né, seria capaz, pela ação da gravidade, de chegar até o reservatório, nessa distância de 38 quilômetros de distância. Levou mais de 2 horas e meia até que a água chegasse até o reservatório. Aqui a linha adutora que foi construída. Repito, né, isso aqui era de ferro e aço belga. Isso tem um valor econômico que infelizmente levou ao saqueamento de muito dessa tubulação foi furtada, né, e eles faziam essa solda com chumbo ali, sem proteção, era até insalubre essa atividade, a soldar e chumbar, né, soldar os canos ali com o chumbo ali e a exposição àquela fumaça ali foi uma coisa complicada, mas trabalhadores, né, corajosos que construíram essa adutora de 38 quilômetros. Aquelas 17 caixas culminam aqui, o encontro das águas é aqui, nós temos esse reservatório, ele existe ainda, foi ativado agora, há algumas semanas, teve que ser ativado novamente o sistema para abastecer a Piraquara 1, né, por conta dessa crise hídrica, dessa falta crônica aí que nós estamos sentindo de água. Então, esses 800 metros cúbicos, na época, abasteciam boa parte dessa população, de 50 mil pessoas, né? A água chegou no São Francisco e era distribuída por torneiras, novamente, né, torneiras públicas que atendiam a população dos bairros ali ao redor. Então, uma obra fantástica que está lá e foi colocada novamente em funcionamento. Regionalmente, ali para a região, ela ainda funciona. A linha adutora, né, claro, infelizmente não existe mais. Posteriormente a isso, no ano de 1906, a necessidade do tratamento do esgoto, do esgotamento sanitário. Então foi construída a primeira instalação bacteriana de esgoto, ali onde é a sede da Sanepar, na rua Engenheiros Rebouças, no bairro Rebouças, homenageando os irmãos André e Antônio, que fizeram o plano de urbanização daquela área, que foi o primeiro centro industrial, o primeiro polo industrial da cidade, era ali, no bairro Rebouças, né? Nós tínhamos várias indústrias e hoje o bairro e a rua em homenagem aos irmãos Rebouças. Tem uma imagem aqui da parte da rede coletora de esgoto, né, que ainda existe lá da época. E aqui para fechar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Manuel César Santos, que é o historiador, trabalha no setor histórico da Sanepar, que produziu e cedeu esse material gentilmente aí para a gente utilizar nas nossas aulas. Agradecer também ao professor João Heck, um historiador, seu trabalho Memória dos Rios Urbanos, com ênfase na história ambiental. Seu trabalho é fantástico, professor, né, foi de grande ajuda também para o desenvolvimento da aula. E o recado aqui, ó, quando se preserva legalmente e na prática o patrimônio natural e construído, conserva-se a memória do que fomos e do que somos, a identidade de cada um de nós, a qual nos fortalece e nos torna cidadão. Nós temos que valorizar a nossa história. E aqui acharam que ia ficar de moleza? Não, nós temos aí o Mão na Massa. Isso aqui é uma sugestão de produção de atividade prática para vocês enviarem para os seus professores titulares. Qual é a proposta aí? Que vocês façam uma seleção de imagens, pode ser um vídeo, uma apresentação em PowerPoint, sobre a construção do sistema de abastecimento aí do seu município, né? Não esquecendo de incluir os aspectos geográficos aí da sua região e a importância da economia, do não desperdício dos recursos hídricos em tempos de crise. Converse com o seu professor, elaborem algum trabalho de pesquisa, vocês têm toda a liberdade para adaptar isso à realidade de vocês. Só o que não pode é deixar de fazer. Então, na aula de hoje, encerramos aí o tema da Semana do Conhecimento, que foi a participação do negro no primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma Aula Paraná, especial Semana do Conhecimento. Valeu, até a próxima!